A experiência de Neemias a gente vê desde o começo já foi difícil. Assim que ele soube da situação do povo judeu lá em Jerusalém, ele já pranteou, chorou e ficou orando. Ele sabia que era um grande desafio para ele voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Havia vários empecilhos, havia várias dificuldades, desde ele conseguir a autorização do rei para poder ir até Jerusalém, dos materiais que ele ia precisar, de pessoas que ele iria precisar para reconstruir. Além de todos esses desafios que Neemias tinha, ele ainda tem o desafio de zombaria, de desprezo, de crítica. E isso, sem dúvida, machuca e dói. Por outro lado, eu fico me perguntando, quem disse que nessa caminhada de Neemias não seria difícil? Quem falou que ele não iria receber críticas? Quem falou, quem disse para nós, para nossa experiência, que tudo ia ser fácil? Que as coisas que a gente falasse, ou fizesse, ou dissesse, ia acontecer simplesmente porque a gente pensou. Quem disse para a gente que nós não íamos ter também dificuldade e desafios? Ou seja, na nossa caminhada cristã, sempre haverá algum tipo de desafio. Como igreja também, de maneira coletiva, individual, a gente vai ter desafio, vai ter situações complicadas e vai ter também situações semelhantes ao que Neemias passou também. Isso não é tanto pessoal, não é porque você, estou recebendo crítica porque é comigo, ou eu estou sendo menosprezado porque é comigo. Não é questão pessoal, é que faz parte desse processo a gente receber críticas, a gente ser mal compreendido. Vai fazer parte do processo. Talvez, eu acho que a gente deve considerar não é fugir da crítica, mas é fugir do nosso propósito. Fugir daquilo que a gente foi chamado a fazer. O pior não é se você vai receber crítica porque fez ou crítica porque não deixou de fazer, mas é o que eu estou fazendo? Eu estou me posicionando pelo chamamento que Deus deu para mim, pelo propósito que Deus deu para mim. Porque o que Neemias estava fazendo ali, ele estava cumprindo um chamamento que Deus havia colocado no coração dele. Afinal, Neemias também falou assim, Deus colocou no meu coração reconstruir os muros. E a boa mão de Deus está sobre mim. É ter clareza disso no nosso propósito, na nossa vida. Porque até mesmo a gente ter clareza disso, quando surgirem as dificuldades, os desafios, a gente não vai temer, a gente vai ter força diante de Deus. Então Neemias começa a construir os muros, e isso incomoda Sanbalate e Tobias, que ficam com raiva deles por estarem construindo os muros. E quando a gente se posiciona pelo propósito de Deus, a gente vai passar por algumas provas que vai vir provar a nossa fé, que vai vir para provar você. E o objetivo disso é desviar você do foco, é desviar você do seu propósito, do seu chamamento. Com Neemias a gente aprende a permanecer firmes. E com Neemias também a gente aprende uma situação, que é orar. Porque quando as situações vêm, as situações começam a se levantar na nossa vida, a oração ela tem o poder de fazer elevar você acima das dificuldades. Porque a oração ela é capaz de fazer você ver além do que o inimigo está propondo para você. A oração ela tem a capacidade de fazer a gente se confiar em Deus e dar passos de fé e ver Deus fazer coisas impossíveis. A oração faz a gente se aquietar, ir para aquele quartinho de guerra nosso, para a gente orar diante de Deus e ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Porque a oração, ela faz você ouvir a Deus e silenciar para o inimigo. Porque a gente sabe que a crítica ela tem um poder muito grande de ecoar no ouvido da gente. A gente vai dormir, parece que a crítica fica repetindo, remoendo. Mas a oração, ela tem essa capacidade de fazer silenciar a voz do inimigo para a gente ouvir o que é que Deus está dizendo para a gente. E aí Neemias, nessa hora, ele viu o que Sanbalate estava fazendo. Porque Sanbalate falou assim, o que é que esse povo está pensando? Tem uma versão da Bíblia que fala assim, esses miseráveis. Eles acham que num dia só eles vão conseguir construir isso aí. Esse povo não tem força nenhuma. Esse povo aí que não consegue fazer nada. E aí não está sozinho apenas Sanbalate. Tobias ainda chega para fazer o escárnio e fala assim,
Até parece. Se eles construírem isso aí, vai vir uma raposa e vai destruir no dia só a fragilidade desse muro. Não vou conseguir fazer isso. E Neemias ouviu isso. E certamente isso doeu no coração de Neemias, porque dói em qualquer pessoa. Uma das coisas que todo mundo foge é receber crítica. Só que lembrando, crítica é inevitável. Você vai receber crítica. Se você fizer, vai receber. Se deixar de fazer, vai receber. Você não vai agradar todo mundo. Você vai receber. Mas aí, Neemias recebeu, mexeu nele, mas ele fez o que ele sempre começou a fazer, que Neemias é um homem de oração. E está encorajando a gente também a ser de oração. Ele falou, colocou diante de Deus: Senhor, vê, ouve, ó nosso Deus. Ouve, Deus, pois estamos sendo desprezados. Coloque diante de Deus o seu desprezo, a sua crítica. Senhor, coloco. Porque Neemias sabia que o que ele estava fazendo, esse desprezo não era especialmente para Neemias, não era pessoal, era com algo que Deus queria fazer no povo judeu. Porque Neemias era apenas um enviado, Neemias era apenas um canal, Neemias não era a fonte. E ele sabia disso, que o que ele estava fazendo era apenas um canal. E aí ele fala, e até mesmo ele faz uma oração: Senhor, que recaia sobre eles tudo isso que eles estão fazendo. Todo esse desprezo recaia sobre eles. Que eles que sejam desterrados, que eles sejam enviados para outra terra, e eles que sejam escravos. Porque o que eles estão mexendo, Senhor, estão mexendo com as tuas coisas, é contigo. E aí, é interessante que o povo, há uma crítica, há um julgamento, Neemias ora. E o povo recobra ânimo. Porque depois da oração a gente ganha uma força extra. A gente ganha um vigor que a gente não sabe de onde vem. E a gente sabe que não é a gente. A fonte é Deus, que dá aquela força para a gente. E aí a cena é assim: Sanbalate e Tobias vêm, critica, menospreza, julgam, ficam com raiva. O povo, Neemias ora, o povo ganha força, reconstrói o muro, chega pela metade, as brechas começam a ser fechadas. Aí Sanbalate fica com mais raiva ainda, com mais ira ainda. Tobias também agora se junta com o exército também, porque eles são governadores lá de Samaria, ficam com mais raiva ainda, e agora eles aumentam o nível também do ódio dele, da perseguição deles. E eles estão decididos até mesmo agora de criar uma confusão no meio do povo para querer destruir, matar o povo. Ou seja, estava a situação, Neemias orou, elevou mais ainda. Né? E é interessante que mesmo se levantando aí, versículo 6, assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate e Tobias, e agora acrescenta mais alguém, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reputação da reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começava a fechar-se as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, dessa vez, Neemias não foi orar sozinho, não. Neemias chamou o povo para orar. Porque a nossa vida não é de oração individual. Vamos chamar o povo para fazer quarto de guerra. Vamos orar, vamos estar juntos, vamos interceder. Porque a gente reconhece mesmo que a gente não tem força, não. Nossa força vem de quem? Vem de Deus. E a gente abre as comportas dos céus para Deus vir atuar. E aí ele juntou o povo para orar. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Por um lado a gente tem a oração de vida e por outro lado a gente também tem a estratégia. A gente usa as ferramentas celestiais e as ferramentas humanas. Então eles oraram ali diante de Deus, para Deus dar proteção, e também, humanamente, eles colocaram guardas também de vigias para se protegerem. E aí o povo lá, Tobias e o seu pessoal lá, ficou com mais raiva ainda e decidiram, dessa vez, vamos lá com o exército para a gente entrar, se filtrar no meio do povo e matar o povo. Causar mal. Então você começa a perceber que a situação começa a ficar tensa. Ali o drama está acontecendo, a situação está ficando difícil. E é interessante como eu fico encorajado com as estratégias de Neemias. Porque Neemias não foi lá para bater boca com ele, não.
Neemias, a gente é crente. As nossas armas são espirituais. A gente reconhece que nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Não é com baixaria que a gente vai vencer essa guerra, não, minha gente. A gente é o povo de Deus. É com oração. É com estratégia divina. A gente usa as ferramentas celestiais e humanas, mas de maneiras corretas, justas, com integridade, diante de Deus e dos homens. E aí eles ficaram irados, sabendo, né? E aí ficaram decididos de, então, atacar. E aí o povo os judeus, versículo 12 fala assim, os judeus que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então eles sabiam que agora eles estavam planejando atacar de todos os lados. Norte, sul, leste. E a qualquer momento ia ser atacado. Isso começou a deixar o povo também apreensivo. Começou a deixar o povo judeu meio apreensivo. E agora? Porque quando a gente começa a ouvir boatos, a gente começa a ficar assustado. Meu Deus, olha, rapaz, disseram isso agora. Olha, disseram isso agora. Olha, disseram isso agora. E aí, qual a intenção disso tudo? O inimigo, ele quer fazer uma coisa. O objetivo dele é paralisar você. É deixar você parado, para você não cumprir o seu propósito, o seu chamamento. Ele vai fazer de tudo para gerar medo e pavor. E isso acontece com todos nós, na nossa vida cristã. O tempo todo a gente está sendo, parece uma oficinazinha. Se deixar vazia, Satanás vai fazer morada ali. Porque vai estar o tempo todo colocando coisinha ali para paralisar a gente e gerar medo. E de fato o povo começou a ter medo. E aí foi quando Neemias fez a inspeção e percebeu que o povo estava com medo. Ele deu 3 conselhos para o povo. E isso serve de experiência para a gente também. Quando você tem medo, quando você está preocupado, o que é que você faz? Sem dúvida, existem várias maneiras de a gente usar de estratégia, né, para a gente colocar para fora, às vezes conversar com a pessoa, às vezes pedir orientação. Tudo isso ajuda a gente trazer equilíbrio para a gente conseguir achar orientação e saber o que fazer. Mas Neemias falou 3 coisas para o povo nessa situação que ele estava amedrontado. Isso serve de lição para a gente também. A primeira coisa que Neemias fala, que está no versículo 14 do capítulo 4 de Neemias, ele vai dizer para o povo assim, primeira coisa, eu sei que vocês sabem, mas eu preciso dizer o óbvio. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Vocês estão com medo, vocês estão preocupados, vou dizer para vocês, não tenham medo. Não tenham medo. Eu sei que vocês, é o óbvio, mas vocês precisam ouvir isso. E às vezes a gente precisa também ouvir isso. Porque às vezes a gente está tão agoniado e o Senhor precisa dizer, descansa, não se preocupe. Às vezes é preciso. E Neemias falou isso. E às vezes também é preciso, às vezes, alguém chamar a atenção e dizer assim, meu filho, pare um pouquinho agora, crê em Deus. Então foi isso que Neemias falou para o povo. Sei que vocês estão com medo. Tem todo esse boato aí, mas, primeira coisa, não temam. Segunda coisa, saibam que Deus você tem. É verdade que a gente tem um problema, é verdade que a gente tem uma dificuldade, mas lembrem que quem é maior do que todos eles? Deus. A gente tem um Deus grande e um Deus temível. Lembrem-se disso. Então a primeira coisa que Neemias fala para ele é... O que é que Neemias fala? Não tenham medo. Segunda coisa que Neemias fala, lembrem do Deus grande e temível. Então essa semana, quando você estiver com um perrengue, comece a lembrar dessas coisas. Não tenho medo. Outra coisa, vou lembrar de quem eu tenho. O meu Deus é grande e meu Deus é temível. Meu Deus é maior que minhas dificuldades, maior que meus problemas, e eu não vou viver debaixo de medo, eu vou crer no meu Deus. Grande e temível. E aí a terceira coisa que Neemias faz, lembra para ele qual é o propósito. Por que vocês estão reconstruindo esse muro? Porque não é apenas coisa. Lembra que a semana passada a gente falou, não é sobre apenas o que fazer, mas por que a gente está fazendo. Qual o propósito que a gente está fazendo? Por que a gente está edificando essa igreja aqui?
É porque existem pessoas, existem famílias que a gente se preocupa, que a gente tem interesse de cuidar. Por que estava reconstruindo aqueles muros lá de Jerusalém? Era por causa de pessoas. Não era apenas para construir muros por causa de muros. Porque a gente quer um muro bonito, porque a gente quer uma igreja bem bonita, bem grande. Não é por isso, é porque a gente quer resgatar pessoas. A gente se preocupa com famílias. A gente quer que as famílias elas tenham um ambiente que elas possam ser saudáveis, que elas possam se amar, possam ser cuidadas, onde a gente possa ser acolhidos e a gente possa acolher e que a gente possa criar um ambiente para a nossa família também crescer. E aí Neemias lembra para eles, lembrem, não tenham medo, creiam, lembrem do Deus que vocês têm e também lutem pelos seus filhos, sua família, suas esposas, pela sua casa. Então por que a gente também luta? Vamos trazer para a nossa experiência dessa igreja aqui local. É por causa de pessoas, é por causa das nossas famílias. Eu quero criar um ambiente que minha filha ela possa crescer saudável, onde ela possa ter amigos, onde possa ter jovens para compartilhar. Onde nós casais, a gente possa ter outros casais que a gente possa juntos dar a mão e crescer e desenvolver nossas famílias, um relacionamento saudável, marido e esposa. Onde as nossas mulheres possam ter amigas também para compartilhar experiências e abrir o coração para o outro. Nós homens também possamos falar coisas de homens para ajudar a gente na nossa hombridade também. Então a gente está lutando pelo quê? É por pessoas. Então por que eles estavam construindo? Por que eles estavam colocando guardas? Por que eles estavam construindo o muro, pedra sobre pedra? É por causa de pessoas, é sobre relacionamento, é sobre isso. Então Neemias lembra para eles, para não temer, para focar. Qual é o propósito deles? Não tenham medo. Lembrem do Deus que você tem e vejam o propósito que vocês estão fazendo isso aí. É por causa de pessoas, é famílias. E aí Neemias reencoraja o povo com isso, né, dá essa palavra de encorajamento. Isso está no versículo 14. Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. E aí o que acontece? Diante disso, desse encorajamento, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, que Deus tinha frustrado o plano deles. Ou seja, o tempo todo Deus está agindo no nosso meio. Voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhavam na obra e outra metade empunhavam as lanças. Isso é muito interessante porque quando a gente está numa batalha, às vezes a gente fica só na defensiva. O tempo todo se defendendo. Mas numa batalha, você precisa se defender, você precisa também atacar. Você precisa estar de prontidão. A oração também é isso. A oração também é meio que um atacar também. A gente tem nas esferas espirituais para atacar. Mas também a gente precisa também aprender algumas coisas estratégicas para também a gente atacar contra algumas coisas também. Fechar algumas brechas. E atacar. Não simplesmente deixar, não, vou orar, vou deixar Deus fazer as coisas. Vou deixar Deus fazer. Hoje, no nosso quarto de guerra ali, a gente pode chamar o nosso quarto de guerra, né? A gente está numa grande casa, e também tem quarto, nessa casa tem quarto de guerra. E aí, teve um momento que o pastor José fez uma oração que eu achei interessante, né? Em algum momento, eu já falei aqui também assim, que às vezes a gente fala, Senhor, tira tudo, Senhor, que te atrapalha. Senhor, cuidado nessa oração, porque de repente você desaparece, tá? Cuidado, ore direito. E aí o pastor José falou assim, Senhor, não peço que tires as coisas de nós, mas nos dê sabedoria, mais ou menos assim, né? Nos dê sabedoria para a gente tirar as coisas que te atrapalham. Não foi mais ou menos isso? Porque cabe a nós, então. Senhor, não tire as coisas, mas nos dá sabedoria para nós tirarmos. Porque cabe a nós tirarmos as coisas. Ou seja, às vezes a gente usa de estratégia errada. A gente pede, não, Senhor, faça tudo. Eu orei, mas o Senhor está mandando a gente fechar as brechas. O Senhor está mandando a gente cuidar das coisas. Então o muro, construir os muros traz essa lição para a gente. Por um lado a gente orou, Neemias orou, o Senhor nos dá a proteção. O Senhor nos protege, Senhor, desses ataques. Mas aí Neemias fez essa oração para buscar ajuda espiritual, mas usou recursos humanos de colocar guardas como proteção também. A gente precisa colocar cadeado nas portas, fechar as coisas. A gente ora a Deus para proteger, mas a gente cria. E a gente fecha nesses muros, Neemias vai e bota... Eles estão fechando as brechas dos muros. E aí fechar brechas do muro traz aplicação para nós. É um papel nosso, da nossa vida
humana a gente fechar algumas brechas. Por um lado, a gente pede para defesas externas, mas internamente a gente precisa fechar algumas brechas. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre o que começa a acontecer de algumas brechas que estava tendo entre o povo de Israel. Porque eles estavam todo mundo envolvido em construir os muros. Mas havia muros internamente que não estavam bem construídos. Estava muito fragilizado. Porque às vezes a gente está na igreja servindo. E aí é uma coisa que eu, Lívia e Esther, a gente precisa cuidar da nossa família. Da nossa família terem brechas fechadas. Para ter estrutura saudável. Para a gente ser coerente naquilo que a gente vive e daquilo que a gente fala. Essa semana eu soube de uma notícia que me deixou assim, uma notícia dentre outras, né? De um outro pastor aí que foi pego em adultério 18 anos com 18 anos. E era uma pessoa que já estava publicamente assim nas redes sociais, com mensagens, com tal. E aí o que acontece? Você tem uma estrutura que você está fazendo, mas se você não cuida da sua estrutura interna, de fechar os muros, que prejuízo isso traz para o povo de Deus? Sem dúvida, nosso papel não é a gente ser os acusadores e condenar. Sem dúvida, graças a Deus, tem outros pastores, ele falou lá que estava sendo cuidado por vários pastores, tem pessoas cuidando da família dele agora, que precisava, sem dúvida. Ele ia se ausentar das redes sociais, sair, não é mais coerente ficar. Mas você vê que prejuízo. Por quê? Porque internamente as brechas não estão sendo fechadas. E todos nós, não há justo nenhum sequer, a gente precisa, diante do Senhor, cuidar das nossas brechinhas. Fechar. E aí a gente vê o povo aqui. Neemias tem trazido muita luz para a gente. Porque o povo, no capítulo 4, eles estão construindo os muros. No capítulo 4, estão recebendo vários ataques externamente, visíveis. Mas aí o capítulo 5 vai falar de um ataque internamente que às vezes é invisível. Porque é muito fácil a gente ver o argueiro no olho do outro, mas a gente não percebe a trave que está no nosso olho. Então é fácil a gente ver os problemas dos outros que estão nos criticando fora. Porque as pessoas estão falando mal da gente. Porque fulano de tal não fala comigo, porque fulano de tal isso e aquilo. Mas a gente não percebe internamente as dificuldades que a gente pode estar passando internamente. Eu, no meu relacionamento interno com os meus irmãos, e meu relacionamento internamente com Deus. E isso a gente precisa levar a sério, porque aí, no capítulo 5 de Neemias, vem falar sobre isso. Qual era o problema? Internamente, entre eles, estava tendo... A história era mais ou menos assim. O povo... Recapitulando, o povo havia sido capturado pelo Império Babilônio, isso uns 100 anos atrás, foram escravizados lá, perderam sua terra. Alguns permaneciam em Jerusalém, e aí começaram a haver um resgate, pessoas voltando. E havia, sem dúvida, lá no povo judeu não havia só pobreza, havia pessoas também que tinham posses, nobreza. E esses irmãos, esses judeus, começaram a resgatar, trazer de volta alguns judeus que eram escravos, trazer para Jerusalém. Coisa maravilhosa, agora está vindo para Jerusalém. Só que esse povo que veio pobre, judeu, a parte pobre, eles precisavam se manter, precisavam pagar impostos, precisavam de alguma coisa e meio que se endividaram. E às vezes alguns deles foram pedir recursos a quem? Aos seus próprios irmãos judeus de posses, ricos. Só que eles ficaram endividados. E como é que eles iam pagar as dívidas deles? Chegaram à situação de dar as filhas como escrava para pagar. Chegaram a se tornar escravos dos seus próprios irmãos, porque precisavam pagar suas próprias dívidas. Eles pediram, né? Eles pediram dinheiro emprestado dos seus irmãos e agora como é que eles iam pagar? Então alguns chegaram da sua própria terra, das suas heranças e dar. E aí começou a haver uma dificuldade interna. E aí chegou nos ouvidos de Neemias as injustiças que estava tendo. E aí Neemias então chama o povo, chama a nobreza e fala assim: gente, o que vocês estão fazendo é igual a pessoas gentias que fizeram com os nossos irmãos de pegar e torná-los escravos. A atitude que vocês estão tendo não tem nenhuma diferença entre povo de Deus e quem não é povo de Deus. Vocês estão pegando os irmãos que vocês resgataram um dia da escravidão e estão tornando escravo agora escravo de vocês. Escravo internamente. Então o que vocês estão fazendo? Porque não é só a questão de construir muros para se proteger, mas internamente a gente não está bem. A gente precisa também cuidar desse aspecto interno. Porque não é só ter nessa casa um banquete bonito, a mesa bonita, né, família, a casa bonita, os móveis bonitos, a localização bonita, tudo bonito, nosso carro bonito, mas internamente a gente não está bem. Não é sobre isso. É sobre relacionamento, é sobre pessoas. É sobre edificar. Então, é preciso. Então, como igreja, né, nós como igreja, a gente precisa
também fazer essa oração, Senhor, ajuda a construir, Senhor, as nossas famílias com brechas fechadas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a gente criar a nossa comunidade, né? Que a gente vá criando a estrutura sólida. De usar de estratégias também, de a gente se proteger, né? De a gente se proteger. Eu sigo alguns pastores e tem um dos pastores que eu recebi muita ajuda dele a respeito, por exemplo, de ele falando sobre essa questão do ministério, de maneira que ele usa para se proteger. Ele fala assim, eu deixo meu celular sem senha para toda a minha família ter acesso. Os meus computadores, quando eu estou usando tanto no escritório da igreja, ou como também estou usando em casa, ele é todo aberto e virado para pessoas que passarem e verem o que eu estou vendo. Tem pessoas, não, eu tenho algumas pessoas que têm acesso a minhas informações, que se elas, qualquer momento elas quiserem entrar, elas vão perceber para saber minha trilha onde eu estou indo, porque isso me protege. A gente sabe que tem pastores, às vezes tem gabinetes de pastoral, de ter comunhão, de conversar, tá? Então, eu uso estratégia para quando vou ter comunhão também, isoladas ali, questão pública, algumas coisas. Então, assim, são coisas que a gente precisa fechar nossas brechas internamente. Porque que decepção grande, a gente construiu, daqui a pouco vem uma coisa, uma raposa, e é como o Tobias fala, uma raposa vem e entra ali e estraga tudo. Então a gente precisa, irmãos, estou falando isso para nós, e isso é uma questão, uma responsabilidade individual sua, de você diante do Senhor. Abrir. Se tem alguma coisa que você tem fragilidade, abre para outro irmão. Pede ajuda. Ora. É vigiar, é uma mão trabalhando e outra mão com a arma. Por um lado eu me protejo, mas por outro lado também eu ataco. Porque Deus precisa de você. Vou repetir, Deus precisa de você. E precisa de você bem. Precisa de você e a sua casa bem. Porque essa luta, a gente está lutando pela nossa família. O valor de família, a gente precisa resgatar e segurar firme. É importante. A gente não vai viver, a gente não é como as pessoas do mundo que vê tudo muito comum. Por exemplo, vê família como um contrato, é uma firma. Não é. É mais do que isso. Nós somos luzeiros. O que o povo de Judá está construindo, sim, é os muros. Mas os muros é apenas uma parte. É uma restauração de toda uma história de um povo que tem um propósito de Deus aqui na Terra, de ser luzeiro para o mundo, para levar esperança para o mundo. Nós estamos crescendo como uma comunidade. Sem dúvida, nós queremos essas cadeiras cheias aqui. Mas que as pessoas que vão chegando, elas vão percebendo que existe uma solidez, tem algo sólido. Não é porque a gente é melhor ou queremos... não é nesse sentido, mas é para ser algo firme, seguro para nós e para as outras pessoas, que daqui a 5, 10 anos a gente não perca a nossa essência. Então o povo judeu, Neemias conversou com eles. E aí Neemias chama os nobres, e Neemias fala até do testemunho dele, fala assim, olha, eu vim para cá, eu vim lá de Judéia, eu sou governador, mas nem por isso. E eu ajudei muitos irmãos aqui, que pediram ajuda para mim de trigo, pediram outras coisas mais, e eu dei para eles. E eles não se tornaram meus escravos por conta disso. Eu até abri minha casa e acolhi 150 pessoas que vieram para aqui, fiz isso, fiz aquilo. Eu até mesmo nem usufruí do direito que eu tinha de governador, não usufruí. Então eu peço a vocês, não vivam dessa forma não, de um querer a sua vantagem, se preocupar em si, em tirar vantagem do outro. Vamos viver como, né? E aí, graças a Deus, os nobres ouvem, se arrependem e se propõem. Fazem uma promessa, se propõem de dar liberdade para os seus irmãos. De viver de fato como povo de Deus.
Então, o que Deus chama para a gente, Deus está chamando para você agora, é você se posicionar e dizer assim, eu vou viver como povo de Deus. Eu vou me posicionar como povo de Deus. Vou fechar as minhas brechas e vou me firmar. E aí Neemias falou, então vamos guardando o sacerdote para vocês jurarem diante deles que vocês vão fazer isso. Foram. E Neemias tirou o cinto e falou assim, e jogou lá, falou assim, se vocês não cumprirem, que Deus faça com vocês também, joguem vocês tudo fora. E aí fala que o povo cumpriu. Então, graças a Deus, essa situação interna foi resolvida. Esse muro interno foi reconstruído. Que a gente possa também considerar isso, de reconstruir esse muro internamente. Né? Para a gente ser uma igreja saudável, interna e externamente. E aí, por fim, um outro ponto que eu queria enfatizar nessa mensagem de Neemias é sobre discernimento. Então, Neemias enfrentou, uma das dificuldades que ele enfrentou foi algo externo, de críticas, de confusão que as pessoas queriam fazer, de até mesmo coisa maligna que queriam fazer contra ele. Mas Neemias, ele tomou uma posição de quê? De orar, de encorajar o povo, de considerar, de estar diante de Deus, e junto com o povo ganhou uma direção. Mas havia um outro problema interno, Neemias foi lá, foi firme, tratou da situação, não deixou de qualquer maneira, e também usou seu próprio exemplo também para encorajar o povo. Como o nosso exemplo é importante. Isso também é uma lição para a gente. Como o seu exemplo, como o seu testemunho é importante para você resgatar outras pessoas. Porque aí você vai chamar o povo para também ser fiel, e aí eles vão ter, a sua vida também vai falar junto com o que você está falando. Isso é importante. Por fim, Neemias passa por uma situação que aí é complicadozinho. Porque tem situação na vida da gente que a gente não tem tanta clareza. Nem sempre a gente está claro de todas as coisas de Deus. Nem sempre a gente está claro qual a direção que Deus quer que a gente tome. Nem sempre a gente tem clareza. Há situações que estão muito confusas, está complicado. E às vezes se torna mais complicado ainda quando a gente está recebendo uma orientação, uma direção de pessoas que elas representam a autoridade de Deus e que a gente tem consideração por elas. E a gente começa a gerar dúvida na gente se isso é uma orientação de Deus ou se isso é uma orientação pessoal dessa pessoa. Como a gente saber se é Deus que está falando por meio dessa pessoa ou isso é apenas o interesse dessa pessoa? E às vezes fica confuso para a gente tomar direção. E Neemias agora tem outra provação. Que a vida cristã, ninguém disse que ia ser fácil. Vai ser provações. E agora a provação que Neemias estava passando era saber se era a direção de Deus ou não. Porque chegou uma situação lá que o povo agora não queria só mesmo destruir os muros. O povo estava com tanta raiva de Neemias que queria matar Neemias mesmo. Então o que chegou no ouvido de Neemias é: o povo está querendo vir atrás de tu e te matar mesmo. A coisa está feia. Quem disse que sempre ia ser fácil? E aí apareceu, ele foi visitar Semaías. Se você visitar alguém, eu até imagino, eu suponho que era alguém, foi na casa de fulano e tal, né? De repente ter falado, ter comunhão, conversar. E Semaías fala assim, Neemias, vamos fazer o seguinte, vamos para o templo. Porque lá, se fala que quando você havia debaixo de perseguição, você ia para o templo meio que receber guarita lá como proteção para se livrar. E aí, convida Neemias, vamos para o templo para você ser salvo dessa perseguição. Aí Neemias vai pelo seu instinto humano e fala assim, rapaz, eu não sou alguém de fugir de problema, não. Tu acha que eu sou uma pessoa de estar fugindo do problema? E outra coisa, tu acha que se eu entrar no templo de Deus, eu vou ser salvo? Eu vou sobreviver? Porque a gente sabe que o templo é algo santo. E meio que entrar no templo assim é meio que fazer como Davi. Davi entrou lá no templo e ok. Deus, Davi é Davi. Ele falou assim, tu acha que eu vou entrar no templo e vou ser salvo? Vou meio que... Uma coisa que era só os sacerdotes, somos sacerdotes lá. Foi quando Neemias percebeu que essa direção, essa profecia, não vinha de Deus. Mas havia uma intenção por trás de querer denegrir a imagem dele e destruir Neemias. Era estratégia do inimigo, não vinha de Deus. Foi quando Neemias fala assim, então percebi que não era de Deus isso.
Na vida da gente, a gente precisa considerar algumas coisas, porque nem tudo que dizem que é de Deus é de Deus. Nem tudo que dizem que é, ó, Deus mandou dizer, ou Deus está falando, nem sempre pode ser de Deus. E aí a gente precisa buscar diante de Deus discernimento para compreender o que é realmente a vontade de Deus. Porque um pouco mais Neemias ia contra a vontade de Deus, ia contra Deus. E a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria. Porque às vezes a gente pode estar recebendo alguma orientação de alguma autoridade espiritual que nos vai estar nos colocando contra o próprio desejo de Deus e o coração de Deus. Isso não é fácil, mas é preciso a gente também considerar. A gente não ser pessoas que o tempo todo, porque a pessoa ela está investida de autoridade, tudo que ela fala é verdadeiro. A gente tem um princípio. As escrituras hoje, elas são nossa linha que nos traz um balanço e orientação. Se a pessoa vai falar em nome de Deus, certamente ela não vai falar coisas que vão em contra a palavra de Deus. E é necessário a gente ter conhecimento das Escrituras. A gente ter conhecimento da palavra de Deus para nos dar direção também. Então, essa construção dos muros de Neemias não foi fácil. A nossa vida também não é fácil. Eu sei que a vida de cada um tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. A gente passa por dificuldades externas, internas dentro de nós. São lutas de pessoas que às vezes nos apoiam, mas são lutas também externas, às vezes de palavras de pessoas que nos colocam mais embaixo do que lá em cima. A gente também tem lutas internamente dentro de nós também, uma luta de brechas internas, de falhas, de pecados, de situações nossas também, de humor, de palavras também que a gente diz, de coisas que a gente faz errado, a gente precisa considerar Deus Senhor. E também identificar qual a direção que o Senhor está dando para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que é que Deus quer? Que passos Deus quer que eu dê hoje para construir a minha história? O que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, o que eu vou fazer agora, é a vontade de Deus realmente que eu faça isso? Ou é essa outra coisa? E a gente precisa considerar dentro do Senhor. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Mas também ninguém disse que você precisava fazer isso sozinho, sem Deus e sem os seus irmãos. A gente tem a oração para a gente orar. Se a coisa ficar difícil, o que é que você vai fazer? Você vai orar mais. Você vai orar mais. Até você ter a certeza qual é a vontade de Deus na sua vida. Até você ter a direção e ter sabedoria e ter discernimento que você vai fazer da sua vida. Não tome decisões precipitadas no ânimo da sua vontade, o seu... Não, é isso que eu vou fazer, pronto. Queira saber qual é a vontade de Deus. Deixe Deus ministrar no seu coração. Deixe Deus cuidar de você. Não vai ser fácil. Para ninguém vai ser fácil. Mas também você não precisa fazer sozinho e você também não precisa fazer sem a orientação de Deus. Que Deus nos abençoe. Ore mais. Se está difícil, ore mais. Deixe Deus. Deus é precioso demais e tem coisa assim que Deus vai fazer. Próxima semana a gente vai terminar essa mensagem falando sobre a gente quer terminar, mas a gente quer terminar bem. Porque Neemias, a gente vai vendo que a história dele vai fazendo. E todo esse processo que ele passou, ele terminou bem. A gente quer terminar a nossa edificação, o nosso propósito, mas a gente também quer terminar bem. A sua história não terminou, está sendo reconstruída. Então, assim, não tome decisões precipitadas, suicidas. Neemias, ele tinha todo motivo para agir ali bem, mas ele tomou o princípio da oração. Está difícil, ore mais. Porque a oração vai levar você acima dos seus problemas. A oração vai fazer você ver além dos ombros do inimigo, ver além. A oração, ela vai silenciar os ataques do inimigo para você fazer você ouvir o que Deus quer falar para você. Não tenha medo. Lembre que o seu Deus está acima. É um Deus grande e temível. E você está lutando junto com a família e pessoas. Amém? Vamos então agora, nesse momento, sente com o seu irmão agora e compartilhe com ele. Tem umas perguntas aí para você compartilhar com outros irmãos o que você ganhou. E deixe Deus ministrar o seu coração, tá bom? Amém.